Olá, meus amigos e minhas amigas, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, em especial os servidores públicos da área de educação. Vocês veem ali no fundo imagens dos PJ Masks, os heróis de pijama, resquícios da festa de aniversário de 5 anos do meu netinho e que se encontram ali. Eu estou aproveitando o cenário justamente para dizer que nossos heróis estão de pijama. Eu não acredito em heróis, né? Não acredito em salvadores da pátria, mas eu acredito que certos homens em determinados momentos históricos fazem a diferença e conduzem o seu povo, as suas comunidades, os seus países num rumo diferente daqueles ao qual supostamente para alguns ele possa ter sido predestinado. Pois é, isso tem acontecido com o Brasil nos últimos anos, sobretudo a partir de 2016, com o golpe aplicado contra a presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, afastada do seu cargo, baseado em nada, sem provas, uma acusação fictícia criada da cabeça paranoica de alguém preocupado apenas com o seu projeto político e com o seu projeto de poder. Então, de lá para cá, nós servidores públicos temos pagado a conta de praticamente todos os desmandos, todas as irregularidades, todas as falcatruas que vêm sendo cometidas contra a população brasileira, sob a alegação de que é o Estado, o peso da máquina, o Estado paquidérmico, que precisa ser enxugado, que precisa ser melhor gerido de acordo com os interesses de uma parcela mínima da população brasileira. Pois é, nos aproximamos, melhor dizendo, novamente das eleições, de eleições. Esta primeira eleição, né, é uma prévia, um vislumbre do que pode acontecer na eleição seguinte. Então, é com esta agora que nós precisamos ter muita atenção, que nós precisamos ter muito cuidado para que ela não tenha reflexos mais nefastos ainda do que as eleições passadas que mergulharam o nosso país nesta situação de calamidade, nessa situação de desgoverno que nós vivemos no momento. Estou dizendo isso por quê? Porque, olha, a cada eleição, nós, eleitores, cidadãos comuns, nos dirigimos alegremente para participar da festa da democracia, que é nos colocada como um momento singular em que o voto pode decidir os caminhos, pode decidir os destinos do povo brasileiro. E pode, efetivamente. Ocorre que, grosso modo, as eleições, elas são decididas, elas são projetadas, elas são pensadas para o benefício de uma ínfima parcela da sociedade brasileira. Então, se a gente não tiver em mente a perspectiva de que quem decide as eleições não é o eleitor, mas o poder econômico, ou seja, os interesses dos ricos e super ricos que controlam as estruturas, né, políticas, administrativas, judiciárias e as eleições, principalmente as eleições no país, nós não vamos conseguir operar mudança nenhuma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se, né, nós nos deixarmos enganar novamente, eleição após eleição, pelo canto de sereia da propaganda que é financiada por esses grupos, mínimo 5%, no máximo estourando 5% da população brasileira que controlam o processo, nos dizendo em quem devemos e podemos votar, nós não vamos conseguir operar mudança nenhuma. Então fique atento, veja quem financia cada candidato, veja quem financia cada partido, veja quem financia cada programa eleitoral, para que você possa realmente mudar esse cenário, para que você, eleitor, nós, eleitores, possamos realmente mudar esta realidade nefasta que nos mergulha eleição após eleição neste caos político, econômico e social que nós estamos vivenciando hoje. Não vote
nos partidos tradicionais, aqueles que governam este país há décadas, há muito tempo, desde o início do processo de democratização, desde o início, melhor dizendo, melhor dizendo, do período republicano. Durante todo o período republicano, nós observamos que os mesmos grupos, as mesmas famílias, a mesma estrutura impera no comando do processo político eleitoral nesse país, dando direito a voto a uns, retirando direito a voto a outros, mas sempre influenciando as eleições através do aparelhamento das instituições públicas, das instituições republicanas. Então vamos ficar atentos, não deixe que a economia, que o poder econômico desse grupo de ricos e super ricos, vou dar nome aos bois, são os grandes pecuaristas, são os grandes exportadores, são os bancos, né, são as instituições financeiras. Esses é quem decidem os caminhos da nação, não é o povo soberanamente, mas nós temos a obrigação, nós temos o dever de perceber isso e buscar alterar isto. É só não votar nos partidos tradicionais. DEM, por exemplo, né? Quem é DEM? A gente sabe que esse povo se altera no poder há um longo período, décadas e décadas, né? PFL, é o antigo PFL, é a antiga Arena, e outros partidos que eu nem vou citar aqui, porque eu não quero ferir susceptibilidades, mas é só perceber que este povo que se alterna no poder, né, eleição após eleição, já provaram que não é solução para os problemas econômicos, políticos, sociais, jurídicos que o nosso país enfrenta. Nosso Pantanal está agonizando, nossa Amazônia está sendo destruída. Cadê a proatividade? Cadê a ação do Estado? Não vão fazer. O Estado está aparelhado por esses grupos e os interesses desses grupos são antagônicos, totalmente diferentes dos interesses majoritários da população brasileira. E somos nós, eleitores,